Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse vídeo de análise do Vasco 10. Eu e meu amigo Gilson Santos, e você também colaborando, deixando seu like, deixando seus comentários, é importante, compartilhando as nossas postagens para outros amigos aí nos grupos de Vasco da Gama. Se você não conhece o canal, não é inscrito, se inscreva, é importante para a gente fazer esse canal crescer, o Vasco 10. Esse canal que é em homenagem ao nosso Roberto Dinamite, camisa 10 do Vascão da Gama. Eita saudade! Quanta falta faz o nosso querido Roberto Dinamite. Então, galera, hoje o assunto é o seguinte: camisa 10, ele usa a camisa 11 hoje no elenco, né? O Felipe Coutinho, né? Mas a função é de 10. E o Coutinho, hoje a gente vamos falar aí, vamos colocar algumas questões do Felipe Coutinho para você. Felipe Coutinho tem um alto salário hoje no Vasco da Gama, né, um dos mais altos, e a qualidade do futebol tá complicada. Muito assusta o baixo desempenho do Felipe Coutinho nos últimos jogos. A gente precisa entender isso e também, em contrapartida, o contrato está por fim, né, até julho. Então, assim, a gente precisa ver, vale a pena continuar com o Coutinho? Vale a pena renovar com o Coutinho? Essa é a pergunta, essa é a questão do momento que nós podemos fazer essa resenha. Se você participar, né, deixar seus comentários aí, a gente até abre outro vídeo para falar aí das resenhas, das suas ponderações também. Mas agora eu chamo meu amigo Gilson Santos. Gilson, rapaz, e aí, se a caneta estivesse na sua mão, você renovaria com o Felipe Coutinho? Olha, Erasmo, a decisão de renovar ou não o contrato de Felipe Coutinho, mesmo com seu baixo rendimento, envolve uma análise muito complexa e diversos fatores. Entre os torcedores e até mesmo na imprensa que cobre o Vasco da Gama, as opiniões se dividem. Há quem acha que o Vasco deva renovar com o Felipe Coutinho, mas há também o torcedor que entende que o salário do Felipe Coutinho é muito alto para o seu rendimento e que o Vasco deveria dispensar o Coutinho e investir o dinheiro pago ao Felipe Coutinho num jogador mais jovem e que possa dar o rendimento técnico melhor ao Vasco da Gama. Olha, mas dentro do Vasco, tudo se encaminha para uma renovação com o Felipe Coutinho. O próprio Pedrinho já discute a situação com o Aston Villa. O contrato do Felipe Coutinho vai até o mês de junho agora. No mês de junho, completa um ano da chegada do Coutinho e este contrato precisa ser, esse empréstimo precisa ser renovado com o Aston Villa da Inglaterra. Pedrinho já discute isso com a equipe inglesa e também já vê com o Felipe Coutinho a possibilidade do jogador estar diminuindo os seus rendimentos para permanecer no Vasco da Gama. Alguns fatores importantes para a permanência do Felipe Coutinho. O primeiro é a chegada do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é tido sim pela diretoria do Vasco como um diferencial para tentar recuperar, tentar resgatar o futebol de Coutinho. Uma outra questão é o desejo do jogador em ficar. O jogador tem projetos no Rio de Janeiro e tem interesse em permanecer no Vasco da Gama. O período de adaptação, Erasmo, já passou. São 10 meses, o Felipe Coutinho já consegue ter uma sequência de jogos, já está adaptado ao futebol brasileiro. O que falta mesmo ao Coutinho é fazer mais gols, é dar mais resultado técnico ao Vasco da Gama. Agora, uma coisa nesse período, Erasmo, a gente já tem uma resposta. Se havia uma esperança do Pedrinho para que o Felipe Coutinho fosse uma liderança e uma experiência para os mais jovens, isso realmente é muito difícil de acontecer. O Felipe Coutinho
se cobra muito, é um jogador introvertido, sempre muito na dele, e isso aí realmente é uma parte que o Coutinho não contribui muito com o elenco. Ele sempre cabisbaixo nas partidas, quando erra, cai muito de rendimento, o seu psicológico vai lá para baixo e isso tem atrapalhado o crescimento de Felipe Coutinho no Vasco. O que se diz também é que o Felipe Coutinho treina muito, é um jogador que se dedica muito aos treinamentos, mas em campo o resultado não é compatível com aquilo que o jogador quer, com os treinamentos que o jogador faz. Outra questão, Erasmo, é a questão do marketing do clube. O Felipe Coutinho era uma aposta do Pedrinho, é uma aposta do Pedrinho para aumentar o número de sócios do Vasco, e isso até aconteceu com a chegada do jogador, aumentar a venda de camisas e a exposição do Vasco no cenário internacional. Então são muitas questões que envolvem aí uma possível renovação de Felipe Coutinho com o Vasco da Gama, mas tudo se encaminha para que isso aconteça. Agora, vai depender aí do Felipe Coutinho baixar ou não o seu salário para permanecer em São Januário. A meu ver, o Vasco deveria sim renovar com esse jogador, é um cria, fez um esforço tremendo para voltar ao futebol brasileiro, para voltar ao Vasco. O jogador tem o desejo de vencer com a camisa do Vasco da Gama e com um crescimento da equipe, se o Fernando Diniz conseguir fazer esse Vasco forte, o Vasco contratando novos jogadores, reforçando essa equipe, o Felipe Coutinho pode sim crescer, resgatar o seu futebol e ajudar o Vasco da Gama. Felipe Coutinho é um jogador de apenas 32 anos de idade e se a gente for forçar a nossa memória, Erasmo, em 2022, o Felipe Coutinho jogava no Barcelona. O Felipe Coutinho, em 2022, também jogou no Bayern de Munique, disputando a Champions League. Em 2023, Coutinho ainda atuava pela Liga Inglesa no Aston Villa. Então, é um jogador que ficou pouco tempo no Al-Duhal, time do mundo árabe, veio para o futebol brasileiro, já está se adaptando e, com um pouquinho de paciência, pode ser que com a preparação física melhor, com a psicologia do Vasco da Gama ao lado dele, é um jogador que sofre muito psicologicamente, é possível sim que o Felipe Coutinho dê este retorno técnico ao Vasco. O próprio jogador do Flamengo, que hoje joga no Bahia, o Everton Ribeiro, quando chegou ao Brasil, também veio do mundo árabe e levou um ano, Erasmo, um ano para começar a dar retorno e depois de um ano foi um Everton Ribeiro super vencedor no rival, ganhou vários títulos e ninguém se lembra que esse jogador ficou muito tempo sem conseguir jogar para depois começar a aparecer os seus primeiros resultados. A esperança é essa, Erasmo. Esperar um pouco mais do Felipe Coutinho, o torcedor já não aguenta mais, mas a queda de Felipe Coutinho coincide exatamente com a preparação física do Vasco, que é ruim, e a queda do rendimento da equipe leva o jogador para baixo, o seu emocional cai e, consequentemente, o seu futebol despenca na mesma proporção. Tá certo, Erasmo? É isso aí, meu querido Gilson. Olha, rapaz, uma análise aí completa, aí, super completa do nosso amigo Gilson Santos sobre Felipe Coutinho. O Pedrinho, né? O Pedrinho, em algumas entrevistas, falou que o Coutinho se paga. Né? O Coutinho já se pagou, até porque o evento, né, da volta do Coutinho foi uma coisa grandiosa, uma coisa sensacional, que traiu, claro, muitos investimentos, atraiu muitos torcedores, e aí muitas vendas de camisa, e isso acaba gerando uma receita altíssima, a gente não tem uma noção. Então o que o Vasco pagou o Coutinho nesse ano de contrato, com certeza naquele evento ali já tinha conseguido os valores, né, para pagar o seu salário aí nesse ano de contrato.
porque foi uma festa muito bem montada, né? Um trabalho de marketing fantástico para a volta do Coutinho, e merecida, né? Um grande jogador que é. Só que a realidade dos fatos, né? Dia após dia, a gente sabe da dificuldade física do Coutinho, e agora também a gente acompanha as dificuldades técnicas do Coutinho também, né? Então são situações que a gente compensa, né? O que você gastou, e agora vai renovar, não tem aquela mesma festa, o futebol dele está em baixa, como vai conseguir os patrocinadores, como vai conseguir valores para manter esse salário, né? Então são situações que a gente precisa ver. Em contrapartida, nós estamos num novo ciclo, né, do Diniz, um camarada que tem experiência em recuperar jogadores, né? Assim ele fez lá no Fluminense, então com o Ganso. E aí eu vou chamar o Gilson mais uma vez para falar: ô Gilson, será que o Diniz consegue potencializar o futebol do Coutinho? Essa é a questão que a galera precisa saber, e vem Gilson aí para comentar sobre essa possibilidade. Erasmo, eu acredito muito no trabalho do Fernando Diniz. É um treinador que cobra muito, mas é um treinador que dá mais confiança aos seus jogadores. E nesse time mais aproximado, um time mais técnico, o Felipe Coutinho pode se beneficiar disso e crescer a sua produção, melhorar o seu rendimento. O Diniz dá muita liberdade de criação aos homens de frente. E o seu histórico, o próprio histórico do Fernando Diniz como treinador, ele já recuperou jogadores, por exemplo, como Paulo Henrique Ganso. O Ganso chegou ao Fluminense sobre muita desconfiança e com o Diniz foi campeão da Libertadores, sendo destaque da equipe. E o Coutinho, com toda a sua capacidade técnica, que é inegável, pode sim crescer a sua produção no Vasco, mas passa muito por uma questão em especial, Erasmo. O Felipe Coutinho vai precisar de melhores companheiros de ataque. Coutinho tem muita dificuldade quando pega essa bola na meia, que olha para os lados e não tem jogador de amplitude, não tem jogador de profundidade. Então, se o Pedrinho conseguir atacantes mais robustos, atacantes de mais velocidade pelos lados do campo, o Felipe Coutinho, com confiança, pode recuperar o seu protagonismo e sim passar a ser um jogador importante neste elenco do Vasco da Gama. O trabalho de Fernando Diniz é um trabalho a longo prazo e, para mim, o Diniz pode ser esse diferencial para melhorar o potencial de alguns jogadores e, principalmente, recuperar o Felipe Coutinho. É isso aí, Gilson. Olha só, o Coutinho sempre não foi aquele craque que passa por 3, 4 e resolve lá na frente, chuta, acaba, faz o gol. Não é esse camarada, é um camarada que tem uma técnica refinada, que trabalha mais no associativo, né? Chama o parceiro ali, faz aquela tabela, coloca muita gente na cara do gol, né? O Coutinho é muito bom nas assistências e chega lá na frente e conclui também, né? É a característica dele. Agora, o Coutinho pega a bola ali, né, na região de ataque ali, né, na intermediária, ele olha para frente, quem tem? Não tem ninguém, tem um deserto ali, um deserto de possibilidades de jogada. E aí acaba ele tendo que botar a bola para trás ou perde a bola. É complicado também. O sistema de jogo do Vasco desenvolvido nesse ano não ajudou nada no Coutinho. Não ajudou. Tem toda a questão física, problemas físicos que ele passou, problemas psicológicos até, né? As coisas não estão dando certo, mas também tem essa situação. O cara pega na bola, olha para frente, vai dar para quem? Aí já chegou a marcação em cima dele, já tomou bola, foi embora. Então, assim, falta opções ofensivas, o Vasco tem dificuldades tremendas ofensivas e falta ali um olhar no técnico, porque a gente, para desenvolver esse vídeo aqui, né, essa análise, a
a gente pensou algumas coisas do Coutinho. O que o Coutinho já fez de bom aqui? O Coutinho fez alguns gols interessantes no Vasco, dentro da área. Será que o Coutinho, dentro da área, tem mais possibilidade, né? Ele pode ser melhor, pode ser um atacante decisivo? Eu vou te falar, no ano passado, o jogo do Vasco e Flamengo, o retorno do Campeonato Brasileiro, foi 1-1, o Flamengo vencia por 1-0, o Coutinho entrou na área, cruzaram a bola, o Coutinho entrou na área e fez o gol. Gol, né? Ele fez um contra o Atlético Mineiro também lá no Mineirão também, não sei se foi pela Copa do Brasil, também entrou na área lá, passou por um e mandou bala, gol. Contra o Cruzeiro, recentemente, o Coutinho deu uma cabeçada que não é a característica dele, o cruzamento na área, ele pisou na área, cruzamento, ele cabeceou, uma defesa portentosa do Cássio, fantástica. Outra jogada também dentro da área, não sei se foi gol do Nuno, foi do gol do Nuno Moreira, mais um lance que Coutinho estava presente também no segundo pau. Então assim, então um Coutinho dentro da área, mais próximo do gol, pode levar perigo. Ele tem jogado um pouco distante. Pode ser que agora ele mais próximo, ele seja, então de repente ele não é o cara que vai fazer a pifada, mas ele pode ser o cara que está pisando na área, esperando ali a jogada vir para a área. Pode ser também. Então, galera, fica com você essa questão aí. Vale a pena ou não renovar com o Coutinho? Né? Tem a situação pode diminuir o salário também. Não sei, cara, né? Então, tudo isso, se o jogador está valorizado, o salário lá bacana. Se ele não está, se ele está em baixa, o salário também, na hora de renovar, o salário vai estar em baixa. Então, vamos ver o que o Pedrinho arruma com o Coutinho. A gente fica atento e traz mais novidades para você do Vasco da Gama. Tem jogadores aí que estão precisando ser analisados. A gente vai trazer outras análises aí de alguns setores do Vasco que está complicado, cara. Muito complicado. Você que está no Vasco 10, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilhe com seu amigo sobre as nossas postagens, os nossos vídeos, porque eu e o meu amigo Gilson Santos estamos aqui para resenhar com você e trazer as principais notícias e análises do Vasco da Gama. Tá bom, galera? Um grande abraço para você, uma grande quinta-feira. Valeu! Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.